Não, pô, o Fernando pode assistir a aula. Eu acho que tem Deus também não é uma criação cristão e a pensar que ele é Fala, galera! E aí, meu povo? Sejam todos bem-vindos. Não sei que horário você está assistindo, se é de manhã, de tarde, de noite, madrugada, sei lá onde você está também. Bom na internet é esse que atinge onde você estiver, no horário que você estiver, como você quiser. Não sei se você está assistindo em 1.0, 1.5, 2.0, não sei qual é a velocidade também, mas de toda forma que Deus abençoe você. E estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E hoje estamos aqui com um convidado especialíssimo. Super especial. Esse cara que é uma potência que eu admiro demais, que a gente desenvolveu uma amizade muito rápido assim. E aquela amizade que é como a amizade de hoje em dia. Que hoje em dia não tem muito tempo de estar com um amigo sentado direto. A gente é amigo, se vê uma vez no ano, 2 vezes no ano. Tá bom demais. E tá valendo. E tá valendo. E assim, muito grato pela vida do nosso querido. E estamos aqui, né, você que está assistindo, você não faz nem ideia de quando a gente tá gravando. Tá gravando isso aqui em julho. Estamos no mês de julho, mas está sendo lançado provavelmente na segunda quarta-feira de outubro. Então há uma distância bem grande aí. Muita coisa pode ter acontecido, eu não sei nem se eu tô vivo. Vamos olhar pra esse vídeo e vamos ficar assim. Olha, rapaz, ele já tava falando. Já tá bichinho, bom, né? Nem sabia. Sabe, a minha ceia pode ser chamada a qualquer momento, né? Pode estar com o Senhor. Mas estamos aqui nesse mês de outubro, comemorando o aniversário da Reforma Protestante. E estamos nessa série vendo aqui os solas, né? Os solas. Os solas, o Rui estava explicando aqui. Os somentes, Os né? somentes. Estamos vendo aqui os 5 solas da Reforma Protestante. E hoje, né, coube aqui falarmos sobre um solo aqui que é muito legal. Mas antes de tudo, já ia me esquecendo, sempre eu me esqueço, me apresentar. Para quem não conhece, você que caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, meu nome é Wilson Moura. E junto com os meninos aqui, junto com o Madison, com o Rodrigo, com o Jefferson e com o Gabriel, estamos fazendo esse podcast. Temos aqui discutido um pouco da palavra de Deus, temos compartilhado a palavra e tem sido muito abençoador para nossas vidas e com certeza para algumas pessoas também. E se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal, comente, compartilhe, você vai abençoar a gente, vai abençoar também esse trabalho. E está conosco aqui, antes de apresentar o nosso convidado, né, eu citei ele, mas antes dele se apresentar, nosso querido Madison. Esqueci meu nome? Não, pelo amor de Deus. Tá. Eu não esqueci. Fala, galera, beleza? Boa noite. Aqui é noite, né? Eu não sei que hora você vai ver aí, mas seja bem-vindo e vamos aqui aprender e discutir sobre esse tema tão importante para nós com o nosso hiper mega convidado aqui, o Rui. Alta expectativa. Estamos levando lá pra cima, estamos jogando lá pra cima. Diga aí, meu querido Rui, se apresente pra quem não te conhece, homem de Deus. Pois é, eu sou isso aí que vocês disseram, super mega. Humilde. E humilde mais um pouco. É o fraco. Humildemente falando. Não, humilde é uma das minhas mais modestas qualidades. Então, Sei, não. Misericórdia. Gente, sou Rui Damasceno, eu sou professor de filosofia, sociologia e teologia. Eu sou pai do Pedro e da Zoe, sou casado com a Ariel. Sou pastor desde 2008. Não sou um pastor relegado, sabe? Eu sou pastor dos cantos, assim. É mais ou menos isso, né? Sabe aquela música que tinha aquele hino que dizia assim que se eu guarda eu não sou vagabundo, eu não sou crente. Pronto, eu dormi na praça, pronto, eu sou aquele pastor que dorme na praça. Sei não, viu, Rui? Mas eu sou apaixonado, mais assim, minha principal característica, assim, eu acho que minha principal área de atuação é a área missionária. É o que eu mais amo fazer, não é porque eu amo poeticamente, mas é porque é o que eu mais faço, né? Então, desde 2005 eu sou engajado na obra missionária e a minha principal paixão na área missionária é mobilizar outros para fazer o mesmo. Então, enquanto eu vou indo na missão, eu mobilizo, quero trazer outros para virem comigo na missão. Também tem uma façanha nova aí que a gente está desenvolvendo há 2 anos e meio. Esse é o 3º ano, também sou empreendedor agora, né? A gente tem uma escola cristã chamada Be Christian School, que é um projeto missionário. Ela foi fundada para alcançar pessoas, para ajudar famílias cristãs
na caminhada desses tempos tão confusos e conflituosos e também para sustentar projetos missionários. Então, acho que é Amém. um pouco disso que eu faço. Deixa eu só aproveitar que você está falando no assunto, que até uma dúvida que eu estava conversando com o Wilson em off. Quando a gente fala assim, missionário, missão e tal, eu acho que até é uma dúvida da galera que está em casa, porque quando a gente fala em missões, a gente só imagina o cara indo para a África, ou para a Ásia, e correndo escondido lá, e pregando nos becos, na caverna, essas coisas. Mas e fazer missões? Então, é porque essa pergunta é bem legal, né? Inclusive, essa é uma das razões pelas quais a reforma protestante acaba eclodindo, né? Que é a ideia de que todo mundo deve ter acesso às escrituras. Bom, assim, para ser bem simples, a Bíblia fala sobre dons de serviço, dons ministeriais. Dons de serviço, dons ministeriais, e alguns chamam também de dons espirituais, né? Tem algumas categorias que alguns vão se separando para falar. Mas para ser bem claro, assim, poxa, missionário é aquele que tem uma missão, né? E que ele exerce aquela missão, que ele é consciente daquela missão e ele necessariamente é enviado para aquela missão. Então existem, por exemplo, se você estivesse na vida militar, você teria missões específicas. Então você sai em missão, né? Você tem as diligências das missões, né? O senhor, acho que você foi policial, né? Fui. Pronto, Fui, então, alguns anos. não sei nem se você pode dizer isso assim publicamente, né? Mas Não tem problema, não, porque eu fui no passado. já passou, foi, né? Então pronto, graças a Deus está vivo até hoje. Graças a É. Deus. Graças a Deus. Mas ninguém sabe até outubro. Ninguém sabe. Realmente, ninguém sabe. Pois é. Só Deus. E aí você sai em missão, certo? Então você sai com aquela missão. Todavia, dentro da estrutura militar, por exemplo, você tem soldados, você tem cabos, você tem sargentos, né? E depois você começa os suboficiais, depois você tem os oficiais, você tem o alto comando. Todos eles estão engajados, teoricamente, numa mesma missão. Vamos resumir com aquele lema, servir e proteger, por exemplo. Certo? Defender a pátria, vamos dizer Defender assim, a pelo menos, pátria, né? vamos Questões colocar militares assim, né? federais. Exatamente. Então, isso é uma missão, é a missão daquela instituição. Então, a igreja ela tem uma missão, ela é proclamadora. Todo mundo dentro da igreja, ele faz parte da mesma missão. Só que dentro dessa missão, aí você vai para os outros serviços que estão envolvidos com isso de maneira mais ampla. Então, você tem, por exemplo, na vida do alto estado, da alta polícia e das altas estratégias militares, você vai ter, por exemplo, espiões. Você vai ter, por exemplo, uma missão de resgate. Então você vai ter uma diligência que vai sair em resgate. Então na igreja funciona assim. A meu ver, nós temos irmãos que estão engajados numa vida mais simples, né, no seu dia a dia. E se eles tiverem a consciência correta, eles podem ser missionários no seu dia a dia. Todavia, isso tem que ser intencional. Não é simplesmente o cara dizer, não, eu não preciso ir para a África para ser missionário. Então eu posso ser missionário aqui no meu trabalho. Então seja, leve a sério. Faça o que um missionário tem que fazer. O missionário é intencionalmente um missionário. Então ele não pode, para se escorar, dizer, não, meu testemunho aqui, eu dou um bom testemunho, eu sou um funcionário honesto. Não, isso aí é ser honesto, não é ser missionário. Ser missionário é necessariamente ter a intenção e usar de estratégias para fazer cumprir a missão da igreja. Aí a gente pode começar a considerar você missionário em qualquer lugar. E aí você vai ter os missionários com missões específicas. Então, alguns querem passar no concurso, outros querem estabilidade, ter sua empresa, sim, outros não. Outros, cara, não sossega se não for para o campo transcultural, se não for plantar a igreja no sertão. Então, eu não gosto de diminuir nem de comparar. Uma coisa, como as estrelas, uma coisa é a grandeza, o brilho e o esforço de quem decide ser um missionário. Eu vou usar entre aspas, porque eu não sei se ele de fato decidiu ser um missionário ou se ele está usando isso só como desculpa para não ser mais efetivo na vida missionária, na vida evangelizadora, por exemplo. Mas o missionário, eu vou dizer, o cara está se preparando todinho, está estudando a língua árabe para ir para fazer missão entre povos perseguidos, entre nações perseguidas num ambiente hostil, e vou dizer que ele é a mesma coisa do cara que só vai para o trabalho dele todo dia e depois vai para o culto domingo à noite. É complicado a comparação. Não de ser ou não missionário, mas do tipo de missionário que aquele outro é.
Entende? Então, o cara que trabalha com projeto missionário na favela, bicho, no gueto. O cara que tem como projeto missionário, projeto de vida, a criar, desenvolver e cuidar de um orfanato, né? Aí eu não posso dizer que o cara que tá ali de boas, vivendo a vida dele, ganhando o dinheiro dele, não, sou um juiz missionário. Quem diz que você é um juiz missionário? Você só é um juiz missionário se você for extremamente estratégico e intencional e tiver resultados no seu projeto missionário naquele ambiente. Essa é a minha perspectiva. Então Legal, existe legal. o missionário de fato, que ele pode ser missionário de fato em qualquer lugar, em qualquer profissão, exercendo qualquer vocação. Todavia, ele é intencional naquilo. Ele não é um cara que está a passeio na vida porque é crente. Não, todo mundo é missionário. Isso não é verdade, não. Uma segunda coisa, para fechar o comentário, é não diga assim, não. Ó. Para que ir para a África se tem tanta gente precisando? Porque aí você está fazendo uma hierarquia que nem a Bíblia fez. Você está fazendo uma lista de prioridades que nem a própria Bíblia fez. Segunda coisa, muito provavelmente você é a pessoa que nem pro seu vizinho vai. Aí você está reclamando de quem quer ir para fora. Se ocupe, meu amigo. Vá você então. Né? Normalmente o missionário que quer ir para fora, o missionário sério, é o missionário que já faz a missão na sua vida local. E aí ele sempre fez na vida local, almejando fazer fora. E um dia Deus abre a oportunidade pro cara ir para fora. Tipo, ele faz na vizinhança dele aí, eu quero fazer mais. É tipo isso. A intenção dele sempre foi fazer fora. Mas como ele ainda não chegou fora, ele faz aqui, enquanto ele tá aqui. Por exemplo, isso acontece muito comigo. Eu tô cansado de, em vários lugares, as pessoas... Mas por que você escolheu ir pra África? Né? Qual é a diferença de ir pra África e ir pra aqui? É porque na África tem menos missionários para pregar o evangelho. Aqui eu tenho mais igrejas e mais missionários. Eu tenho mais pessoas à disposição. A única diferença é essa. E que eu vou ter que levantar sustento, que eu não tenho como ir para lá e estar trabalhando aqui ao mesmo tempo. Né? Hoje eu sou missionário do Luz em Ação, que é uma agência missionária que trabalha produzindo conteúdo cinematográfico para facilitar a vida de missionários no campo. Hoje eu não sou um missionário de campo hoje. Eu sou um missionário que hoje trabalha para encontrar outros missionários para ajudar esses outros missionários a pregar o evangelho, a plantar a igreja. Eu trabalho diretamente com a série Tetelestai. Né? Então, o meu objetivo com a série Tetelestai, né, que é a história da redenção em 11 episódios, uma série de altíssima qualidade, né, muito boa, ela é uma ferramenta gigantesca. Então, por exemplo, eu vou para congressos, eu vou para onde as pessoas estão discutindo sobre missões e levo, apresento a ferramenta e depois eu vou treinar pessoas para usar. Essa semana mesmo, um missionário que a gente conheceu no Piauí, que é missionário no Alagoas, veja, eu fui para o Piauí, para uma conferência missionária de avanço evangelístico no sertão, conheci um missionário de São Paulo, né, que é biocupado, ou seja, ele trabalha em São Paulo e faz missão no interior do Alagoas. Caramba. Certo? Cara, é por isso que eu tô te dizendo, entendeu? Veja a sua fala, caramba, pois é. Aí eu pergunto pra uma pessoa, não, eu sou missionário também. E cara, o que é que tu faz? Não, eu vou pro trabalho. Tá entendendo? Aí o cara vai lá, investe a vida dele e vai lá pro interior do Alagoas. Aí ele pegou a ferramenta, aplicou 11 encontros e ontem mandou o vídeo pra gente no final do encontro, depois do estudo de discipulado, dos adultos entregando a vida pra Jesus. Glória, entendeu? Avivamento. Isso é avivamento. Era isso que eu ia dizer. Esse é o avivamento. Então, eu sou um missionário hoje, não sou um missionário que tô no campo ainda, de novo, né? Mas pretendo voltar pro campo. Mas é isso, né? A ideia é que existem as várias dimensões da missão, e existem vários tipos de missionário, e existem aqueles que deveriam ser missionários, não são, pega carona no nome, só para diminuir o peso da consciência dele, quanto à sua pouca responsabilidade com a obra de pregar o evangelho onde quer que se esteja. Legal. E tem uma escola de capacitação, não? Tem várias, tem muitas escolas, tem... que não falta gente treinando, inclusive dia 28 e 29 de julho passado, que a gente já vai estar em outubro, né? Já vai ter passado, mas sempre está acontecendo em algum lugar do Brasil. O Vocali serve para isso, para mostrar para você que a ideia do Vocali, né, que é um movimento de despertamento vocacional para a juventude brasileira, a ideia do Vocali, inclusive ano que vem, no meio do ano que vem, em julho, a gente vai estar completando 10 anos de movimento. A ideia do Vocali é conectar a juventude com a missão de Deus. Então existem centenas de agências missionárias. Despertar o jovem.
E aí o objetivo é chegar a provocar você só. Você sabia que tem essa missão, essa missão. Tem missão para ribeirinhos no Nordeste. Que a gente pensa que só tem ribeirinhos na Amazônia, né? Aham. Mas tem missão para ribeirinhos no Nordeste, missão para ribeirinhos no Amazonas, no Norte do Brasil, no Nordeste. Tem missão para marginalizados urbanos. Tem missão que faz treinamento transcultural. Tem missão que é focada só em povos radicais, né? Onde a perseguição é grande. E, cara, tem missão para tudo. Tem missão que trabalha só com tradução. Tem missão que trabalha só com piloto de avião para levar missionário para o campo, Caramba. né? Então você vai vendo. Tem missão que trabalha só produzindo barco, ajeitando o barco para levar missionário para o campo. Você tá entendendo? Então tem missão para tudo, pô. A missão que eu faço parte, trabalho fazendo filme para ajudar missionários no campo transcultural. Entendeu? Então assim, bicho, tem muito projeto missionário por aí. Tem muita escola missionária por aí. Né? O reino de Deus é muito florido, muito criativo, né? Como o nosso Deus é. Show de Amém. bola. Deus abençoe. Amém. A introdução foi. Legal. E até porque a gente também, quando fala em missões, além de só imaginar essas missões longe, quando é aqui no Brasil, imagina só o pessoal, uma de irmãozinho andando no meio da rua, Entregando entregando literatura. aí a pessoa às vezes tem a mente quadrada, né? Esses aí são os pioneiros, né? Eles foram os primeiros que abriram caminho para os outros que perceberam que dava para fazer em mais lugares, com mais coisas e coisas diferentes. Verdade. Bem, mas hoje estamos aqui, como eu falei lá na nossa introdução, porque estamos comemorando a aniversário da Reforma Protestante e vendo os 5 solas. E hoje coube ao Rui a missão de ficar com esse que, para mim, né, eu não vou dizer que é o mais importante, mas ele está bem na base, assim, porque não há uma hierarquia, né? Primeiramente, não há uma hierarquia. Qual é primeiro, segundo, mais Sim. importante, menos importante. Todos são importantes. Mas coube ao Rui o Sola Escritura. E eu queria já de cara, Rui, perguntar a você, qual o significado desse Sola? Desse Sola Escritura, o que é esse Sola e o que significa, assim? Bom, primeiro, ele é muito importante porque ele aponta para o mais importante. Por que sola escritura acaba sendo mais importante? Acaba sendo mais importante no sentido de fundamentar os outros. Deixa eu tentar ser mais claro. Quando Lutero vai, né, e é convidado lá diante da comissão que estava investigando os atos dele, ele é exigido de se retratar. Quando ele é exigido de fazer aquela retratação, ele diz: eu não acredito nos papas mais, eu não entendo que os papas têm a verdade, eles falham. A tradição falha, os bispos falham, né? A tradição da igreja falha. Aí ele diz: mas as escrituras não falham, né? Então, a ideia por isso que esse somente, ele acaba sendo o que para os reformados, principalmente os reformados mais próximos de um presbiterianismo neopuritano, né? Eles não gostam muito de ouvir esse termo não, mas é mais ou menos por aí mesmo, né? Ou neo-reformados, né? Que uma galera que está resgatando a reforma, e eles têm um valor, na minha concepção, excepcional. Eles entendem que o solo escritura é o mais importante, né? Então, por que ele acaba sendo mais importante? Porque ele diz somente pelas escrituras. E isso significa dizer que se reconhece que somente a escritura é uma regra, ou é a regra de orientação de fé e de prática do cristão. E assim, aí eu faço um parênteses. E do não cristão também, só que o não cristão está em desobediência, né? O cristão, quando obedece por entendimento e auxílio do Espírito Santo. O não cristão, quando não obedece, desobedece por rebeldia e a presença do pecado reinando na vida dele. Então, a ideia é que, por que só a escritura é considerado mais importante? Porque é como se você só pudesse falar de história se você tiver documento histórico. Então, você não pode dizer... Como que você sabe que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e deu aquela repercussão toda, né? Como que você sabe disso? Ora, porque alguém escreveu, Isso. né? Então, você vai juntar aqueles documentos, né? Como que... eu vou participar em agosto, eu acho. Eu vou participar de um momento
sobre relativismo e vida missionária. E aí, o meu tema vai ser... quer dizer, foi, né? Que a gente tá... O A episódio gente tá é em gravando, outubro. vai ser, mas quem tá assistindo mas- já foi. Então, eu vou dizer assim, para enganar vocês que estão assistindo. Eu vou dizer assim, em agosto eu fui. Né? Em agosto, né? 19 de agosto, tem esse encontro. E nesse encontro, o meu tema é como escolher um Deus entre tantos deuses. Eita, Certo? Essa é uma pergunta inteligentíssima. legal. Como que a gente sabe que o nosso Deus é o Deus verdadeiro? Entendeu? Aprender a defender a fé, né, também. Né? Mas como que a gente sabe disso? Como que a gente defende essa fé? Qual é a base que a gente pode usar com segurança para defender a nossa fé? Então, imagine que, dentre tantos deuses, tem o nosso Deus. Essa é a primeira. Mas, na verdade, não é assim. Na verdade, só existe um único Deus, todos os outros são falsos. E são criação da mente humana, né? Por causa do pecado. Aí alguém vai chegar para vocês e quem te garante que o teu Deus também não é uma criação humana? Né? Então, por que o somente pelas escrituras ou através delas, ou somente as escrituras? Porque Lutero percebeu que a autoridade, né, da nossa fé não está no homem, nem nos homens, mas estava no compêndio do próprio Deus para a humanidade, na forma como Deus decidiu se revelar inteligentemente e de maneira notória essa inteligência. Ou seja, os homens percebem essa inteligência e os homens conseguem compreender de alguma forma, foi através das escrituras. Então, é como se eu estivesse dizendo assim para você, se alguém chegasse para mim, mas como que você... por que você está dizendo isso? Vamos lá. Eu sei que existem os deuses da mitologia grega porque Homero, Hesíodo e outros de sua época, para citar os dois mais famosos, né, Homero e Hesíodo, escreveram sobre os mitos. Eles compendiaram as narrativas e escreveram sobre elas. Agora, sabe uma coisa interessante? Isso foi escrito 800 anos antes de Cristo. Agora, sabe uma outra coisa interessante? 800 anos antes de Cristo dá mais ou menos o período em que o Antigo Testamento foi escrito. Né? Ali, parte dele, né? Parte dos profetas está sendo escrito nesse processo aí. Acho que Isaías foi 600, eu acho. 600, 700 anos antes de Cristo. Né? Então, por que eu estou citando isso? Ora, mas a gente não disse que foi Homero que escreveu? A gente não sabe que foi o Homero que escreveu, que foi o Hesíodo que escreveu? 300 anos de Cristo mais ou menos, eu acho, 300, 400 anos de Cristo mais ou menos, Alexandre Magno vai lá e chama os judeus e manda os caras, os rabinos, traduzirem o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, para a língua grega. Oxente, então ela já existia, doido. Ela já estava lá. Então ela tem um relato histórico. O Alexandre, ele tinha essa característica, ele era um imperador, um dominador, mas ele era um cara intelectualizado. Ele foi aluno, ele foi preceptado, né? O preceptor dele foi nada mais nada menos que Aristóteles. Então Alexandre o Grande, ele foi orientado por Aristóteles. Então ele era intelectualizado. Então o que é que ele fazia? Ele dominava o mundo politicamente, mas ele dava liberdade cultural para as pessoas onde ele dominava. E ele tinha um instinto de preservação, por isso que tem várias bibliotecas de Alexandria, várias cidades de Alexandria. Né? Claro que tinha a grandona que o louco do Nero toca fogo, né? Mas por que ele teve esse interesse? De chegar lá e compendiar. E mais ainda, um indicativo para nós, não estava lá registrado, já escrito. É a história de uma nação, de uma civilização, a história dos judeus. Né? Então, voltando para o Solo Escritura, por que o Solo Escritura é tão importante? Cara, porque ele é um respaldo que o homem pode entender. Foi a maneira como Deus incomunicável decidiu se comunicar com os seres humanos. Foi a maneira como um Deus de grandeza incomensurável para nós, né, decidiu se tornar um pouco comensurável para nós. E ele orientou o seu povo escolhido a escrever sobre ele. E esse povo se tornou guardião dessa escritura durante muitos anos. E dentro desse mesmo povo ele escolheu que o filho dele nasceria, né? E com o nascimento do filho dele,
outros que nasceram dentro desse mesmo povo, que é o povo judeu, Uhum. outros judeus seriam os escritores também da segunda parte dela. Então é o mesmo povo que é guardião e oráculo das escrituras. Certo? Então, resumindo, por que que o solo escritura acaba ganhando o status de mais importante? Porque ele é a garantia que aponta e possibilita a gente entender os outros solas. Sim. Então, Sim. com ele é como se fosse o pedigree dos outros. É claro que você, quando vai atrás de um animal com pedigree, esses dias eu estava vendo um documentário sobre cavalos. Tem cavalo que custa $500 mil, meu amigo. A depender do pedigree. Né? Sim, A sim. depender do pedigree. Sim. Né? Aí, por quê? O cavalo é que é o importante. Mas quando eu dou o pedigree, eu imprimo valor àquilo que já é importante. Então, a comparação aqui é a seguinte: o que dá validade escriturística é mais importante para nós hoje do que aquilo que dá validade simplesmente oral. Por isso que a reforma protestante bateu de frente com a tradição católica. Porque tradição é oral, meu amigo. É oral no sentido de que primeiro foi dito, vivido, depois, ó, tá vendo? A gente viveu isso durante tanto tempo. Escreva aí que a gente viveu isso. E acabou. Então, os caras continuavam escrevendo e inovando pensamentos doutrinários, interpretações sobre Deus. Né? Então, você vê, se um cara, um pastor, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o caso, bem famoso, o cara achou que quando Oséias pegou a mulher Sim. adúltera, era pegar a mulher com ela, que era um mandamento. Aquele é famoso, a gente já citou aqui no episódio Pois é. disso aqui. Então, Ele é famoso. aí tu imagina se cada um quiser interpretar uma coisa diferente das escrituras e continuar indo. Aí Lutero disse, não, peraí, a única regra de fé e prática não é o que eu interpreto dela, é o que ela diz. É o que está escrito, né? É o que está escrito, e literalmente escrito, não é nem o que a gente interpreta não, pô. Uhum. Algumas pessoas confundem isso. Claro que tem pessoas que conseguem se aproximar melhor da correta interpretação das escrituras. Claro que tem. Ok? Mas a correta, o que é o somente escrito, não é o somente interpretado. É o somente que está escrito. Isso. Certo? Então, para eu entender qualquer coisa da história, eu preciso de documentos históricos. Então, o somente pelas escrituras, ele alega, somente aqui eu entendo a minha fé, somente aqui eu estudo a fé, somente aqui eu conheço Deus da minha fé, né? E assim sucessivamente. Então, para resumir, eu só sei que existe Deus porque existe Bíblia. Eu só creio no Deus vivo porque existe Bíblia. As gerações que viram Moisés agir, né, e os milagres, ele morreu. Antes de Moisés sair do Egito, tinha Abraão, Isaac e Jacó, antes deles entrarem no Egito. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão conheceu seu filho Isaac, Isaac conheceu seu filho Jacó. Seu filho Jacó teve 12 filhos, mas esses 12 filhos morreram e viraram 12 tribos. E essas pessoas não sabiam de nada. Elas não tinham garantia nenhuma. Uhum. Então a tradição oral foi passando de um para o outro, os oráculos foram lá, até que Deus chamou Moisés, escreva tudo. Então Moisés pegou os documentos, começou um processo de escrituração. Não foi o primeiro livro, não foram os primeiros livros da Bíblia a serem inseridos, porque estima-se que o livro de Jó é mais antigo do que os livros do Pentateuco, por exemplo. Uhum. Então, a ideia é que Deus começou a registrar a história dele com o povo dele em letra, em escrituras. E eu só sei que Deus é o criador do mundo porque as escrituras dizem que ele é o criador do mundo. E ponto final. Eu só sei que o homem pecou porque a Bíblia diz que o homem pecou. Uhum. Eu só sei que o primeiro homem foi Adão porque a Bíblia diz que foi Adão. Só sei que que a primeira mulher foi Eva porque a Bíblia diz que foi Eva, que foi uma serpente numa árvore. Olha que história. Quem vai, nos dias de hoje, quem vai acreditar que a serpente falava, se enrolou num pé de pau, como diz o Matuto, e lá do pé de pau convenceu a mulher a comer o fruto que Deus tinha dito para não comer. Rapaz, quem é que vai acreditar num negócio desse? Rapaz, isso é um milagre se acreditar num negócio desse, meu amigo. Né? Humanamente falando, para os dias de hoje é um absurdo. Um absurdo, mas está escrito. Então, se está escrito, a gente acredita que está escrito porque Deus quis que tivesse escrito. Então, somente as escrituras é o mais importante imediatamente. Por quê?
Porque é por ele que eu entendo todos os outros. É nele que eu entendo a graça. Eu só entendo que é somente pela graça porque está escrito que é somente pela graça. Eu só entendo que é somente pela fé porque está escrito que é somente pela fé. Eu só entendo que é somente a Deus, a Deus toda a glória, Isso. porque a Bíblia está falando que é somente a Deus toda a glória. E eu entendo que somente Cristo é o Salvador, porque está escrito que somente Cristo é o Salvador. Na minha perspectiva, a mais importante de todas, se eu fosse escolher uma que eu mais gosto, né, e eu já arrumei uma confusão por causa disso numa palestra, Eita. era um ciclo de palestras, e eu fui somente Cristo. E antes de mim foi um irmão reformado, né, também. Eu acho que ele estava meio deformado. Que aí ele ficou com raiva de mim, eu não sabia, eu não tinha nem assistido a palestra dele, que eu cheguei depois. E a minha era somente Cristo, e a dele era somente as Escrituras. Sim, E eu disse que somente as Escrituras não é o mais importante. sim. Somente as Escrituras é o holofote para o mais importante. E ele ganha o status de mais importante, porque sem o holofote eu não entendo o mais importante. Porque quem me dá luz para entender somente Cristo, né, é a Escritura. Escritura. São as Escrituras que me dão o holofote necessário para entender quem é Cristo. Sim. Então o cara que é reformadão, assim, diz, não, porque a Bíblia... cara, a Bíblia é o mais importante, eu não tenho dúvida, mas ela só é o mais importante porque ela me explica sobre o mais importante, que é Cristo. Entende? Então, por isso, e eu até me lembro que na época eu disse, olha, Colossenses diz que todas as coisas convergem em Cristo. A Bíblia fala que João apresenta Cristo como a palavra, né? Que ele estava desde o princípio e que essa palavra criadora estava criando todas as coisas desde o princípio. Então, se você tem que confessar e confessar pela palavra que Cristo é o seu Senhor e Salvador, então a palavra revela isso, a Escritura aponta para isso, o fundamento de toda a fé é o que os profetas disseram e que os apóstolos disseram sobre Cristo. Né? Então, mas como é que eu sei de tudo isso? Porque a Bíblia diz, pô. Então, por que a confusão todinha e o pilar estava em somente as Escrituras, somente pelas Escrituras? Porque ela era o único meio pelo qual o homem tinha total acesso e entendimento, possibilidade intelectual de entender que existe um Deus criador, um homem pecador, um Cristo salvador e um Deus que vai glorificar todas as coisas no final. Amém. É mais ou menos isso. Amém. Então, mas se a gente fosse fazer uma hierarquia de acontecimentos, primeiro na sua vida vai acontecer isso, primeiro depois vai acontecer isso. Então, primeiro na sua vida você tem que conhecer a Escritura, para aí sim ter a verdade revelada, e aí vir somente os outros somente. Na sua vida primeiro tem que acontecer primeiro somente a Escritura. Rapaz, sua pergunta é muito capciosa. Muito capciosa. Já Eu vou dizer, acontece, né? eu vou dizer por quê. Porque Ele já gosta das perguntas assim. porque- Não, é uma dúvida aqui. Ah, mas é uma dúvida válida, né? Bem Não, válida. não é. É. Claro, com Uma certeza. ótima pergunta. Não, é porque é o seguinte. Aí a gente tá mexendo, a gente tá falando sobre uma outra dimensão dessa coisa toda. Porque é o seguinte, a Escritura, ela é viva. E a Bíblia, e ela fala dela mesma que ela é apta para redarguir, corrigir, ensinar, né? Para admoestar. Então, é com ela que eu aprendo todas as coisas, mas só se eu crer. Aí vem a fé. Então quem vem primeiro? A fé. Mas como é que eu vou ter fé se eu não entender? Boa, Então, boa. qual é a pergunta, então? Cara, na minha modesta perspectiva, e eu encaro isso mais como uma covardia da minha parte, uma incapacidade, uma inabilidade. Então eu acabo dizendo assim, é tudo ao mesmo tempo. O homem é salvo quando Deus manifesta de maneira milagrosa uma interrupção na minha caminhada para o inferno. Então, de maneira milagrosa, Deus interrompe a minha caminhada para o inferno. Eu estava no caminho largo, entrando pela porta larga, e de maneira milagrosa, Jesus intervém por meio de seu Santo Espírito e me debruça, me joga dentro da salvação. Eu sou um caminhante para o inferno interrompido por Jesus Cristo. De maneira graciosa, ele agiu em meu favor. Então,
com esse ato dele, tudo ficou claro através das escrituras. Por isso que a gente pode entender como um milagre, né? Porque se você lê a Escritura sem a intervenção do Espírito Santo, é apenas mais um livro. Se você lê a Escritura, né, sem que o Espírito Santo tire, como Paulo, né? Como Paulo está lá, Sim. indo para Damasco lá. Quer um exemplo maior do que Paulo, que era um conhecedor das escrituras? E pronto, e ele estava ali, as escamas caem literalmente entre aspas, mas ali também é figurativo, ali mostra algo que estava impedindo ele de ver as escrituras como ele deveria ver. Que ele ele era zeloso pela lei, mas sem ter ainda a ação do Espírito Santo na vida dele. Interessante isso. Então, se a gente pegasse só as escrituras, então, tem pessoas que se debruçam em cima da Bíblia para tentar achar falhas, para tentar desmentir, para tentar achar contradição, né? E que não são afetados por essa palavra. Enquanto que outro, humilde, às vezes sem instrução nenhuma, vai lá e lê algo bem simples e aquilo toca na vida da pessoa e transforma a vida da pessoa. Perfeito. É interessante demais. interessante. Por isso que é um milagre, como Dá você uma falou. discussão boa. Como você falou, é um milagre, né? É um milagre, Perfeito. realmente. A Bíblia só não é um livro qualquer para quem o lê sem o Espírito Santo por um detalhe. Ele está fazendo isso e assinando sua sentença de condenação. Verdade. Né? Porque isso faz parte da resposta à tua pergunta. Conhecimento sobre Deus sem o Espírito Santo é conhecimento para condenação. Conhecimento sobre Deus sem o Espírito Santo, né, é conhecimento para condenação. É como se você tivesse arrumando argumento, né, condenação para si, provas contra si. Você está organizando, né, a condenação contra si. Mas, em contrapartida, é a melhor forma, né? Como o eunuco, né? O eunuco etíope que estava lendo, né, o livro de Isaías. E a Filipe aparece para ele. E aí, tá entendendo? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Uhum. Mas vai também naquilo que a gente sempre conversa sobre a Bíblia, né? E eu falo assim, não tem como comparar a Bíblia com qualquer outro livro religioso. Porque eu acho que não tem nenhum livro religioso que, ou qualquer outro livro, mas no nosso contexto, né? Que quando você lê, você não se sinta constrangido. Você lê livro dos Mormons, com todo respeito. Os livros das outras religiões, mormon, islâmico e tal. Quando você pode morrer de ler que não dá aquele negócio queimando por dentro. Mas quando você lê a Bíblia, não tem como você ficar inerte. Tem como você ficar... Então, isso você está dando testemunho de um salvo. Então, tudo que você falou é verdadeiro e inteiro para um salvo. E outra coisa, converse com um mormon o que é que ele sente quando ele lê o livro de Moroni. Converse com um muçulmano o que é que ele sente quando ele lê o livro do Alcorão. Converse com um kardecista o que é que ele sente quando ele vê o Evangelho segundo Allan Kardec. Entende? A diferença entre nós e ele não é o que nós sentimos, é o que aconteceu conosco. E aí eu concordo com tua fala inicial quando tu fala a Bíblia é diferente, de fato. Porque a Bíblia, ela tem uma construção muito perfeita, gente. Uhum. Então, assim, a escritura bíblica, ela é um argumento intelectual gigantesco em favor da fé cristã. Primeiro, meu amigo, porque você não vai encontrar... Aí sim, vamos lá, as comparações. Por que somente as escrituras são, de fato, as escrituras divinas? E porque Deus é somente Ele, o único Deus, o Deus revelado naquelas escrituras? Meu amigo, me apresente. Que livro na história da humanidade foi escrito da mesma maneira que a gente, que o nosso livro? Uhum. São 40 autores diferentes, meu amigo. Em 3 continentes. 3 idiomas, 1.600 anos de diferença do primeiro para o último livro escrito, meu amigo. Gente que não se viu e fala a mesma coisa. Meu amigo, isso é avassalador academicamente falando. Ninguém, olha, nenhum incircunciso desses que tem por aí, se ele for honesto intelectualmente, tem condições de diminuir as propriedades estéticas, né, literárias. A literatura bíblica é fantástica. A nível de historiografia também, né, que é documento de historicidade, a Bíblia é fantástica. Né? A nível de
construção de uma única história, a Bíblia é fantástica. Meu amigo, a Bíblia, na verdade, conta... Você pode encontrar, óbvio, e você encontra, mas você consegue perceber uma única história na Bíblia. A mesma história. É a história de Deus com a humanidade. Então você consegue encontrá-la do começo ao fim. Olha, os meus amigos católicos, e eu tenho uma colega católica que ela chegou a fazer mestrado lá no Vaticano, mano. Italiano. Né? Studiare la Bíblia e parlando italiano. Capisci? Aí você diz assim, capisci? Capite. Ecco. Cara, e assim, ela continua católica zona lá e tal, certo? Estudando a Bíblia. Mano. Lutero fez a mesma coisa, né, em 1517 e se converteu. E qual a diferença de um pro outro? Boa pergunta. Qual é? Espírito Santo agindo. É claro, meu amigo, eu não sei qual é o critério dele, por que ele fez com um e não fez com o outro, mas para mim a única diferença é essa. Todavia, um católico, né, e aí tem um embate histórico desde a Reforma Protestante. O católico, ele precisa diminuir a autoridade das escrituras. Ele precisa tornar, no mínimo, ele pode até não concordar com essa minha fala, que ele diminui a autoridade das escrituras. Mas, no mínimo, ele precisa colocar outras coisas em pé de igualdade com as escrituras, que é a diferença pra gente. Por isso, somente as escrituras. Por que Lutero fala somente as escrituras? Porque não tem a tradição, não, meu amigo. Porque não tem o magistério, não. É a tradição e o sagrado magistério e a Bíblia. Então esse era o alvo de Lutero. E esse foi o alvo de Lutero. O grito de Lutero deu foi contra isso. Foi contra isso. Né? Contra essa mentalidade. Eu não tenho propriedade agora, eu não consigo lembrar se isso já era defendido assim ou se isso já foi uma organização da teologia sistemática católica pós-reforma protestante. Eu não consigo lembrar. Mas, de fato, já era o que guiava as pessoas. A tradição, né? O magistério, né? Que é a organização dos ensinos papais, né? As bulas papais. Porque, cara, o escrito de um papa, né? Ele tem autoridade bíblica. Isso é complicado demais, cara. Acho que foi no episódio da semana passada que Eduardo citou. Episódio de semana passada que vai ser. Naquele que gravou semana passada que vai ser depois desse. Mas ele. Esse podcast aqui, senhores, é praticamente um DeLorean. É praticamente um De Volta para o Futuro. Não, porque o Eduardo, quando ele veio gravar aqui, ele citou, não sei se foi o Papa, o Bento XVI. Bento XVI, que ele. É porque eu tô tentando lembrar aqui o que foi. Sobre o purgatório. Sobre o purgatório, que ele isso. falou que Que o purgatório não existia. Ele faz uma crítica ao purgatório. Aí o Francisco vai E ratificou. Não, que existe. Ele voltou. retifica e ratifica o antigo. É isso. Retifica o que Bento XVI tinha dito e ratifica o que existe. Olha, Só eu vou saiu, dizer uma depois coisa a voltou. vocês. Francisco é o papa mais invocado que já teve na Igreja Católica. Porque o caba tá desfazendo, meu amigo, até o que os católicos histórica e tradicionalmente sempre defenderam. Meu amigo, o caba é um artista. O caba é um artista. Agora eu tenho uma desconfiança disso, é porque ele é argentino. É verdade. Tem a ver. Rapaz, porque é exatamente isso. Cara, se você tem a capacidade de dar ensinos com autoridade, olha só, a demagogia de um cara que ocupa o papado como o Papa Francisco. Então, cuidado para essa parte aí, pode dar. Não nos responsabilizando pela opinião do convidado. Boa! Bota de ter opinião. Eu só tenho 3.600 seguidores. Se quiser me cancelar, me cancele. Toda a minha responsabilidade. Cara, aí ele aparece numa entrevista com uma menina que se considera não binária. Mais cristã e pergunta se há espaço. Eu engasgo agora. E pergunta se há espaço para o movimento e pessoas LGBTs mais, né? mais exato. Ventrais X está. Na igreja ele diz assim: eu não tenho poder para excluir ninguém. E os religiosos, ele critica os religiosos que excluem, que fazem falas que excluem, etc, etc.
é uma manipulação do discurso, na verdade. Porque eu, como pastor evangélico, digo sim, venha à minha igreja. Ame a Deus na minha igreja. Ouça os louvores na minha igreja. Cante louvores a Deus na minha igreja. Não importa a bagaceira que você viva. O prazer que você goste. Não me importa o quão hedonista você seja. Ou seja, o quanto você cultua seus prazeres. Sim, eu sou a favor de que no sábado você vá para a farra e ao domingo você vá à igreja, purgar os seus pecados da maneira como você quiser. Pense, pode pensar. Vá. A porta está aberta. Pode ir. Essa é a melhor chance que você tem de ter um encontro real com Deus. E depois desse encontro, pergunte para ele como ele quer que você viva. Ele vai responder através das escrituras. Se você crê nele, crê nas escrituras, é você que é responsável pelas suas ações. Eu não tenho poder em mim para dizer, mandar ninguém para o inferno. Mas eu tenho autoridade escriturística para olhar para a pessoa. Você está vendo o que as escrituras dizem? As escrituras dizem que estas figuras que cometem estes pecados deliberadamente e não os abandonam, os cometendo por prazer, serão condenados porque elas negam a autoridade do Filho de Deus. É por isso. Ninguém vai para o inferno porque é homossexual. Ninguém. Ninguém vai para o inferno porque é homossexual. Para o inferno porque é bêbado. Ninguém vai para o inferno porque é bandido, criminoso. Nada disso. As pessoas, todas as pessoas que vão para o inferno porque, além de tudo isso, que é o menos importante no que eu vou dizer agora, elas negam a ação redentora de Cristo sobre a vida delas. E elas não reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o pecado que condena, não os outros Os pecados. outros demonstram a condenação. São exibição da condenação. Então é uma exibição condenatória. É só o que mostra. Você amou mais os prazeres do que a mim. Lembra que Paulo diz lá em Timóteo, ele diz, os homens serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então, eu posso resumir, né, qualquer coisa relacionada a isso com as escrituras. Veja, o meu recurso qual é? A escritura. Porque é somente pela escritura. Aí o Papa Francisco diz o que ele diz e diz assim, eu não posso condenar ninguém, nem um sacerdote ninguém, nem condenar ninguém. Peraí, meu irmão. Você está sentado numa cadeira que está dizendo lá, aqui está sentado o vicário, filho de Deus. Pô, então deixa de hipocrisia, cara. Você tem autoridade, sim. A autoridade que deram a ele é gigantesca. Que deram, que ele tem, né? Não, que deram a religião que ele... Eu entendi. Eu tô dizendo assim pra você, na cabeça deles, ele tem essa autoridade. Uhum. Não é que foi dada pelo próprio Deus. Você tá entendendo? Uhum. Você tá certo. Eu só tô dizendo assim que a ênfase tá em que ele tá imbuído desse papel. Então, já pensou, cara? Então, toda hora eu posso dizer uma coisa das escrituras, pô. Uhum. Toda hora eu posso dizer uma coisa nova das escrituras. Da fé em Cristo, da fé em Deus. Ah, Jesus é legal, lindo, cheiroso e fofo. Né? Ah, não, que essas igrejas evangélicas têm discurso do ódio. Que discurso de ódio que, rapaz? Não é a igreja que tem discurso de ódio, não. Tem um ou outro babaca que tem discurso de ódio. Tem um ou outro que realmente pega a palavra, pega o púlpito e prega a idiotice dele. Prega a babaquice dele. E não prega o que está escrito. Deus não odeia uma coisa ou outra. Deus odeia o que está escrito nas escrituras que ele odeia. Entende? Deus não odeia a pessoa em si imediatamente na minha mensagem. Eu não tenho intenção nenhuma de pregar, eu sou um evangelista. E se eu tiver de pregar para alguém dizer que alguém está indo para o inferno, eu vou pregar, eu vou falar para ela. Mas com a intenção de dizer para ela que também tem a salvação disponível a ela através do arrependimento de pecados. Eu estou muito mais interessado que ela confesse e deixe, confesse Cristo como seu Senhor e passe a lutar contra os pecados do que qualquer outra coisa. Então a Bíblia, não, assim, diferente do que alguns não, um pastor em específico está dizendo aí, a Bíblia não precisa ser atualizada. Ele disse publicamente, mas tem muitos outros dizendo a mesma coisa também, né? Muitos outros mesmo.
Não, a Bíblia não precisa ser atualizada, não. Quem precisa ser atualizado é você. Né? É você que pensa que a Bíblia precisa ser atualizada. Você precisa fazer a atualização do aplicativo correto. As funções são as mesmas, o objetivo é o mesmo. Então, o que as Sagradas Escrituras ensinaram há 2.500 anos atrás, 3.600 anos atrás, elas ensinam hoje. É a mesma coisa. Os princípios. Porque a Bíblia não é um livro pragmático apenas, ela é um livro principiológico. Então, ela ensina verdades eternas. Aquilo que Deus abominava no passado, ele abomina no presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sem dúvida. Isso. Rui, E como é que eu sei disso? Porque por tá causa das escrito. escrituras. Aham. Uma coisa importante que né, você já passou, já pincelou algumas coisas, mas só para ficar bem fixado, assim, vamos dizer. Quando a gente afirma, nós cristãos evangélicos, protestantes, reformados, pós-reforma, né? Nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, é total e suficiente. Toda a nossa vida se baseia nela. Aham. E como você citou, né? Isso não é. Por isso que eu citei bem, nós, cristãos evangélicos, Sim. protestantes, Sim, sim, reformados e tal. Para outras pessoas não, mas quando a gente afirma isso na prática, o que a gente quer dizer isso? Que tudo que a gente pensar sobre a nossa fé tem que ser extraído das Escrituras. Todo o nosso fundamento de fé, todo o nosso debate de fé. Eu vou dar um exemplo para vocês, certo? Um exemplo polêmico dentro do nosso meio, né? Até no meio batista, que vocês são batistas também, que eu sei. Uhum. Não sei se vocês são batista do bem ou batista do mal. Depende do dia. Depende do dia. Misericórdia. perigoso, isso é perigoso. Nada. Vou dar um exemplo. Ministério Pastoral Feminino. Vou dar esse exemplo, certo? Rapaz, como é que eu decido se mulher pode ou não ser pastora? Para mim é bem simples. Se está escrito. Se não está escrito, se não tem uma ordem nem proibindo, nem admitindo, se não tem admitindo, eu posso agir de boas ali. Por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre jogar videogame. Então, vou lá jogar meu videogame, certo? Então, pode ou não ter mulher no ministério pastoral? Como é que você discutiria isso? Quais são os seus argumentos para isso? Da onde eles vêm? Eu sou da linha que não tem. Vou logo adiantando. Não vamos entrar aqui nos... Não, mas não. como é que a gente defende? Por exemplo, Que não tem porque não tem. Não aparece nenhuma vez que tenha. é para ter? Vai, Agora vai. eu sou o entrevistador agora. Eita, Agora eu sou o corrupt. Virou. O jogo virou, hein? Pra mim, não é pra ter não, também pelo mesmo motivo. Porque Você tá a vendo- Bíblia traz uma menção que... Ótimo. Tá, você Uma recomendação, na verdade. não é uma recomendação, não. É uma ordem mesmo. Mas, Mas não era local? Aquela recomendação? eis aí. Presta atenção. Quando você diz pra mim, é pra você ou é pras escrituras a sua resposta? A resposta? Sim. Quando você diz assim, pra mim não é pra ter. Tá, tudo bem. E pras Com escrituras? base na interpretação das escrituras. Peraí. E pras escrituras? Porque quando você diz assim, pra mim, o que é que você tá dizendo? Se pra você é uma coisa, pra mim é outra. Quando eu digo pra mim, é assim, com base na minha interpretação. Na minha Mas não é a interpretação sua interpretação? minha interpretação. Ótimo. Então, você tem a sua, eu tenho a minha e o Sim tem a dele. Aham. E agora, nós temos 3 interpretações. Qual é a que vale? Eu acho que aí entra naquele caso que há coisas que tá bem claro. Há coisas que são inquestionáveis. Mas aí há coisas que... como você falou, a Bíblia não é Pouquíssimas coisas são pragmática, né? questionáveis. É, Pouquíssimas Aham. coisas são inquestionável. inquestionáveis. Não, ao contrário. Interessante. Muitas coisas são inquestionáveis na Bíblia, é claríssimo. Uhum. Poucas são assim, rapaz, eu não sei muito bem disso, não. Poucas. O fundamental, o prático, o ético é claríssimo. Uhum. Então, eclesiologia é claríssima na Bíblia. Bicho. Tem muito que conversar, não. Tem muito que conversar, não. É mais fácil você exagerar, botar mais coisa do que tirar. Sim. Então, assim, sim. Eu tenho uma discussão teológica com a minha senhora, né? Dona Ariel. E aí ela perguntando, não, mas e isso e aquilo? Eu disse, não, tudo bem, meu amor. Eu entendo. Faça o seguinte, só faça um estudo bíblico pra mim e me mostre.
Aí a gente conversa a partir de um estudo bíblico. Pra você não ficar chateada comigo, meu amor. Porque eu não vou dar a minha posição. Eu prefiro só ler esse texto aqui pra você. Aí eu li Paulo escrevendo a Timóteo, eu li Paulo escrevendo aos Coríntios. E aí eu fui dizer assim, pronto, amor, agora lide com esse texto. E aí você pode fazer o seu próprio estudo bíblico, pô. Eu não preciso necessariamente me impor sobre isso. Ali não, com a minha esposa não. Agora, se eu estiver pastoreando uma igreja, com todo carinho, eu vou dizer que ela não pode pastorear. Agora, deixa eu fazer outra pergunta, ela pode pregar? Pode. Pode? Pode. Pra você ou pra Bíblia? Ela pode pregar? Pra Bíblia. Aonde? Não tem nada que impeça. Pelo contrário, a mulher não pode ensinar em público. Paulo vai dizer isso claramente. Aí eu volto para aquela mesma questão. Não é, Essa é bem lembrado. Não é o quê? Completa a frase. não é uma Preste recomendação atenção, querido ouvinte. uma recomendação local. É uma recomendação local? Sim. Por que é uma recomendação Porque local? em outras cartas ele não faz a mesma menção. É? Tem 2 cartas já fazendo essa menção. De 12, 14, eu acho. Quantas pastoras, pregadoras você vê no Novo Testamento? A gente vê não sei se pastores, mas a gente vê alguns líderes. Algumas líderes. Líderes? Sim. Lembra aí Priscila. Não era líder de líder? quê? Da igreja aquela. Procura um texto aí. Procura o texto. Lembra aí do texto. Tinha 2 irmãs até aquele. Opa, não. Não vou lembrar o nome agora. Não. Tem. Mas tinha 2 que Tem as brigavam. irmãs da casa de Chloe. Tem as irmãs que se reuniam nas igrejas que eram na casa das irmãs. Né? Tinha 2 que brigavam que ele falava. Sim, eu me lembro. Mas elas lideravam o quê, irmão? Não era igreja? De forma alguma. Nem reunião de oração elas lideravam. A não ser que fosse entre elas. Aham. De forma alguma. Mas essa não é a questão. A questão é só que eu não posso usar o pressuposto cultural, não, cara. Se eu usar o pressuposto cultural, quem é a autoridade de interpretação das escrituras? É a cultura. Então, toda vez que a cultura mudar, eu posso mudar o comportamento. Pô. Entendeu? Então, daqui a 2055, a interpretação já pode ser uma terceira. Já vai estar pregando se transexual pode ou não ser pastora. Porque não tem nada proibindo na Bíblia trans de ser pastor. Tu tá me entendendo? E aí? É verdade. Ronaldo Lidório, né? Ele usa uma expressão Legal, chamada legal. de supraculturalidade. A Bíblia é supracultural, cara. Eu não tenho nada, particularmente, minha mulher é inteligentíssima. Aquela mulher, se ela abre as escrituras, ela tem autoridade. Ela sabe usar aquilo ali. Entendeu? Ela sabe como se comunicar com a autoridade. Eu não tenho nada contra eu, particularmente. Eu só tenho um desafio. Me mostre biblicamente que pode. Não é uma posição. Sim. É um desafio. Se você me mostrar que pode, né? Então, pregar é uma coisa. Contar um testemunho, ainda fico calado. Testemunhar. Eu ia até brincar com minha esposa que no domingo anterior à gravação desse podcast aqui, ela foi ministrar o louvor. Quando eu dei fé que não, ela abriu a Bíblia e expôs um texto. Eu disse, ei! Aqui não. Eu tô brincando, né? Eu não tenho essa preocupação. Mas eu tenho uma preocupação com o ensino. Porque, olha só, qual é o argumento que o movimento, os chamados cristãos homoafetivos dão para nós com relação à condenação da homossexualidade? Qual é o argumento que eles dão para ter igreja inclusiva, igreja homoafetiva? Qual é o argumento que eles usam? É que a proibição era cultural. Não serve para o nosso tempo. E aí? Olha, na hermenêutica, a interpretação bíblica é assim: pau que bate em Tião, bate em João. Então, se eu crio o argumento da cultura, esse argumento vai ser válido para várias outras coisas no texto bíblico. Tem que abrir para muitas coisas. Aí é complicado. Verdade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso, somente o que está escrito. Então, o que significa a regra de fé e prática? Está escrito, então eu tenho que praticar. Eu creio e prática. e pratico. Aquilo que está deliberadamente escrito. Aquilo que eu tenho dúvida, vá para o mais sensato. Vá para o mais óbvio. Se você tiver de que deduzir alguma coisa que não está clara, deduza pela quantidade de informação que você tem. Por exemplo, digamos que não está escrito lá, mulheres não podem ser pastoras. Mas quando vai dar a atribuição dos líderes da igreja, chama de episcopo, chama de homens de Deus. E a palavra
é a palavra referente a homem do sexo masculino. Quando quer falar de mulher, fala de mulher. Quando quer falar de homem, fala de homem. No vocabulário paulino, as duas expressões são bem definidas. Você tá me entendendo? E quando quer falar de humanidade, tem lá a palavra para humanidade. Então eu tenho que ir por inferência correta. Aí eu vou ver quantas profetisas tinham que escreveram a Bíblia. Quantas? Né? O livro de Ruth foi escrito por quem? O livro de Ruth foi escrito por quem? A tradução foi Samuel, pela tradução, parece que foi Samuel. Provavelmente por Samuel. Né? Então você tem assim, a nível de entendimento bíblico, Esther também, não? o livro de Esther eu tenho alguma dúvida. Esther, eu nunca vi quem Mas quem é o autor, não sei se... não foi Esther que escreveu. Ah, sim, isso aí. Né? Isso é um fato. Né? Então, é mais ou menos isso. Se não tem história na Bíblia disso, e tem, por exemplo, a punição de Deus para Eva e para todas as mulheres, e você tem uma sucessão de histórias bíblicas que as mulheres são sempre colocadas numa posição que não está associada à autoridade, né? Você não tem uma rainha bíblica famosa no povo de Israel que liderou o povo, nem na ausência dos maridos, pô. Entendeu? As que tiveram O único caso na Bíblia é a juíza Débora. de né, liderança, que ela- na posição de liderança e liderança positiva, vamos dizer assim. E ela né? era uma liderança política e ela também foi considerada também uma liderança relativamente espiritual. Uhum. Entendeu? Mas é um único caso. Um único caso. Então é bem complexo. Bem complexo. Então eu ficaria para o que está escrito. E depois do que está escrito, para a maior incidência do caso. Tá? Por exemplo, quando Saul consultou a necromante, era Samuel ou não? Não. Por que não era? Porque a Bíblia mesmo fala que não. Não pode. Não volta. Então, pronto, se Deus condena aquilo, pelo amor de Deus, se Deus condena aquilo, como é que Deus vai permitir que aquilo aconteça? De fato, né? Impossível. Morreu uma vez, já era, pai. Acabou. Acabou, a não ser que o cara não tenha morrido. Se fosse Moisés, eu ficava calado, que tem uma discussão se Moisés morreu ou não. Enoque, né? Né? Se fosse Enoque, né? Se fosse Elias, né? Que foi arrebatado. Né? Aí eu ficava calado, mas pô, Samuel, velho, Samuel morreu, mano. Morreu já era. Foi enterrado. Né? Então, assim, tipo, é pelo que tá escrito. Então significa dizer que você seguia pelo que tá escrito. Sim. Você seguia apenas pela escritura. E a gente olhando, pensando na reforma, né? Isso, a importância disso vem, né? Que eu tava, esses dias andei lendo, vendo algumas coisas com relação à reforma. Naquela época, que é como você citou, né? Havia 3 pilares, né? A igreja romana, ela tinha 3 pilares ali em que ela se baseava. E por mais que, como você falou, por mais que os católicos digam que não, que a Bíblia é mais importante, mas na prática lá estava em pé de igualdade ou talvez até no patamar menor. Vinha lá primeiro o que o Papa dizia, o que o magistério da igreja dizia, e depois o que as escrituras diziam. E se tivesse desempate ali, tivesse desempatar, eu acho o Papa. Não era ela. Sem dúvida, é o Papa que desempata. E veio a reforma, veio os reformadores, a gente que fala, hoje nós somos frutos disso, né? Mas vieram os reformadores lá. E ainda hoje tem essa hierarquia. Nas nossas igrejas tem, cara. Nas igrejas evangélicas, o pastor tem a última palavra. E isso não necessariamente é para ser assim. Ele só tem a última palavra se a palavra dele for a que está escrita, mano. Né? A gente brincou no começo de calvinismo e arminiano. Isso não é uma questão que é o pastor que decide, é uma questão que ele ensina. Mas não é ele que decide. Né? Não é ele que decide. Soteriologia não é o cara que decide. Quem decide é o crente olhando as escrituras, orando a Deus, conversando com o Pai. Entendeu? Rapaz, isso que eu tô falando é extremamente perigoso. Inclusive, eu posso ser extremamente rejeitado, porque eu penso assim. Mas eu penso, cara. Quem dá a última palavra são as Sagradas Escrituras, pô. Sobre qualquer assunto da vida do crente. Esse negócio do cara ter que... Vou namorar com fulano de tal ali, vou casar. Aí a pessoa assim, não, eu não deixo não. Você namora. Quem é você? Você é o pai da pessoa? A mãe da pessoa? Mano, não existe isso, pô. Você pode aconselhar, cara, essa pessoa é crente, ele teme a Deus. Você tem certeza que em Deus, no Senhor, você está fazendo a escolha certa? Aí é você e Deus. Agora, você quer saber minha opinião? Quero. Então, cara, na minha opinião, você está escolhendo um cara errado para namorar. Minha opinião.
certo? Que eu Rui, nem daria mais hoje em dia. Se hoje em dia alguém chegasse pra mim e disse, pastor Rui, eu quero me casar com fulano e tal, quer, minha filha? Você tem certeza que é o melhor pra sua vida? Não, pastor, eu queria saber sua opinião. Não, minha filha, quem vai casar é você. Quem vai casar é você. Entendeu? Quem tem que ter a opinião é você. Não sou eu, não. Esse negócio de discipulado hierárquico. Eu sou o seu discipulador. Mano, isso não existe. Discipulado na Bíblia é mutualidade. Você pode ler de capa a capa. O único discipulador hierárquico era Jesus Cristo, o Senhor. Os outros são discipulados. Eu vou colocar que tem alguma hierarquia com os apóstolos. Dos apóstolos com os irmãos mais novos na fé. Só isso. A nível de ser neófito. E aí ele tem mais autoridade porque ele domina mais as escrituras. Mas não é uma questão hierárquica. O cara não interfere na vida privada de seu ninguém. Por que Ananias e Safira são fulminados? Porque eles abriram mão da intimidade que eles tinham com Deus e quiseram trambicar os apóstolos. E Deus fulminou os caras. Não foi Pedro que disse, você será fulminado, poder. Ele não pediu fogo do céu, não foi? Não pediu, entendeu? Não pediu. A relação no Novo Testamento de discipulado é totalmente diferente da relação de manifestação e relacionamento com Deus no Antigo Testamento. Aliás, o Antigo Testamento é muito interessante. Você preparava a oferta e o sacerdote oferecia aquela oferta. Mas se não tivesse sacerdote, você podia oferecer. Se você estivesse em um lugar nômade, sozinho, você podia oferecer. Entendeu? É só você parar para pensar que a ideia de encontro com Deus sempre foi muito gratuita, né? Sempre foi muito autorizada pelo próprio Deus. O que Deus faz com o tabernáculo é o estabelecimento de santidade, para as pessoas perceberem que não é de qualquer forma, nem qualquer um de qualquer jeito. Mas como é que a gente sabe disso? Porque está escrito, cara. Está escrito. Né? Então, a única regra de fé e prática da gente que conduz como deve ser o culto, né? As escrituras. Como deve ser o governo da igreja, as escrituras. Né? Como deve ser meu casamento, as escrituras. Como deve ser o seu caráter, as escrituras. Esse negócio, eu vou dizer um copo pra você. O atraso de vida na vida do crente ocidental, principalmente do natalense, que mora em Liberdade, Parnamirim, no condomínio de Vilares. Aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Não tem toda a linguagem do amor ali, velho. E às vezes a mulher do cara quer achar uma daquela ali pra você, mano. Eu cheguei pra minha esposa... Uma de mulher que tá assistindo agora. Oxi, uma vez eu cheguei pra minha esposa e falei assim, amor, fala a verdade, do fundo do seu coração. Deus chegou pra você e disse assim, você vai ter que escolher. Ou ele vai ser romântico, ou ele vai ser engraçado. Você tem que escolher um dos dois. Escolha. Ela riu e disse, eu tinha que escolher engraçado. Muito bem. Minha linguagem de amor é ser engraçado, meu velho. Você tá entendendo? Tipo isso. Então, eu brinquei, mas não tem nada a ver com isso. Como é que um homem deve amar sua esposa? Como é que uma esposa deve amar um homem? Como deve ser você no seu casamento? Tu é casado? Não. Tu é casado, né? Sou. Eu sei, pô. Aí tu imagina, como é que você tem que ser casado? Como é que você deve esperar ser um homem para sua futura esposa? A Bíblia fala. A Bíblia fala. Homem de uma só mulher são as mesmas atribuições de um ministro. Porque ali é o padrão, certo? Homem de uma só mulher, que governe bem a sua casa, né? Que não seja mal falado, né? Aí que tem os frutos do Espírito Santo, que é longânimo, que é amoroso. Ah, mas eu não tenho nada. Busque. Peça. Tá lá. Diga aí, meu amigo, no dia que eu for longânimo, amável, cheio de domínio próprio, minha esposa vai ser cada vez mais apaixonada por mim, velho. Ela vai me amar mais, vai me respeitar mais. Legal. Né? Se eu mergulhar nas escrituras, poxa, se eu for ser de imitadores de Deus. Cara, se eu for imitador de Deus, minha esposa vai ser apaixonada por mim, velho. Entendeu? Se a minha esposa for uma imitadora de Deus, eu vou ser apaixonado por... Meu irmão, eu tenho na minha casa alguém que imita a Deus. Eu tenho na minha casa alguém que imita a Cristo. Se eu for um pai que imita a Cristo, meus filhos vão olhar pra mim. Caraca, meu pai parece com Jesus, mano. Se eu amo Jesus, eu amo meu pai, que meu pai imita Jesus. Olha, o pastor da igreja imita Jesus, mano. Olha o irmão da igreja, o professor, o líder de juventude. Tá entendendo? Então, onde é que tá isso? Nas escrituras, pô. Por isso, regra de fé e prática.
Meu amigo, é coisa, é profundo, é profundo. É. É profundo. Só não pode ser profundo, leve e profundo. Leve e profundo. Não pode, porque senão implode, igual aquele santuário Meu lá. Deus. Ai, É Rui. verdade. Rapaz, eu Fomos acho, feitos para navegar em águas profundas. rapaz, eu acho assim, a gente já passou aqui pelo que a gente tinha proposto de maneira bem profunda. E eu acho que olhando aqui para o que nós propunhamos para hoje, eu creio que alcançamos o objetivo. Tem mais Excelente. alguma coisa aí, doutor Madison? Rápido e certeiro, como ninja em perseguição. Não, ainda falando sobre, voltando naquele ponto, né? Eu acho as escrituras assim. Agora, depois de uma aula que Rui nos mostrou aqui, tendo essa visão de um salvo, não tem como você ficar passivo às escrituras, né? Sim. A partir do momento que você é algo assim diferente, algo que você tá lendo, aquilo ali constrange, bate, dá porrada em você, mas ao mesmo tempo lhe acaricia, ele chama para mais perto e você quer aprender Perfeito. mais, aprender mais, aprender mais. Leva uma readinha, mas você, porque você é um miserável pecador e como você bem colocou, estava no caminho, indo reto pro caminho da porta larga e Deus vai lá e ilumina aquela pessoa, ele resgata. O caminho normal seria a gente ir para o inferno, mas ele vai lá e com a mãozinha Pois dele é. vai lá e... E isso é para Puxa. qualquer tipo de pecador. Uhum. O pecador desonesto, bandido, assassino, violento. O pecador bonzinho, eticamente correto. O pecador, homem de bem da sociedade. O pecador civilmente correto, eticamente correto. Gentil, generoso, ajuda os pobres. O pecador que é amável, afável em sociedade, que ninguém fala mal dele. Porque ele é um cara correto. Ele é um bom homem, um bom pai, um bom marido, né? Ele é um bom Que a gente trabalhador. ainda classifica assim também. É, Não, ele fez isso, mas ele era gente boa. Exatamente. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Porque às vezes, quando algum pastor faz um comentário infeliz nas redes sociais, a galera cai matando, né? Diz, não, comparou bandido com mentiroso. Comparou homossexual com drogado. Tá, então deixa eu te explicar uma coisa. Né? As escrituras dizem que mesmo que você seja um homem bom, que você cumpra mandamentos bíblicos, cara. Que você saiba que deve amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Pode ser que você seja um pecador indo para o inferno. Então, isso serve, né, para o homem bom, tanto quanto para um homoafetivo, um homossexual bom, eticamente bom. Olha, tanto existe. Olha, eu quero deixar claro que o problema da humanidade não está na sexualidade dele. O problema da humanidade está no pecado que existe na humanidade. Então você pode ser um crente lutando contra o pecado da homossexualidade. Qual é a diferença de um crente que luta contra, e eu chamo de pecado da homossexualidade, porque a Bíblia trata como pecado, né? E para salvar aqui a guarda do direito civil, liberdade de expressão religiosa é garantia constitucional. Então o texto bíblico, as Sagradas Escrituras apontam homoafetividade como relação sexual ilícita, pecaminosa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, qual é a diferença dele, de um homoafetivo, um homem que tem tentações sexuais, ou para usar um termo mais aceito pela grande mídia, desejos sexuais, hétero ou homo? Qual a grande diferença entre os dois? Sem Jesus Cristo, nenhuma. Ambos vão para o inferno. Que isso fique bem claro. Héteros sexuais vão para o inferno. Isso. Teve uma pregação polêmica aí de um gringo que veio para cá e dizendo que tem uma reserva no inferno para cada... Vocês já viram esse vídeo? Terrível, terrível. Terrível. Tem uma reserva no inferno. Era um cara pregando em inglês e um tradutorzinho baixinho gritando junto com ele num congresso aí. E aí ele dizia, tem uma reserva no inferno para cada... Aí foi dizendo, cada um das personas da sigla LGBTQIA+.
né? E aí ele ia dizendo uma por uma. Tem uma reserva no inferno. Cara, tem uma reserva no inferno pro Os heterossexual. héteros também. Né? Tem uma reserva no inferno pro homem de bem na sociedade civil. Tem uma reserva no inferno para o homem mais justo considerado, pro Prêmio Nobel da Paz, cara. Filântropo. Né? Pros filantropos, sim. Pros filósofos, pros homens corteses, pras mulheres gentis. Tem uma reserva no inferno para mim, para você, para qualquer um, para pastores de igreja, para papas, para espíritas, para kardecistas, para candomblecistas, para umbandistas, para pessoas que são evangélicas, que se dizem evangélicas, né? Então, existe uma reserva no inferno para cada ser humano. Mas isso é muito claro segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Olha só o que diz as Escrituras. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos, não é quase todos. Eu, você, todo mundo separado. Só tem uma coisa que nos reconecta com a glória de Deus. É o reconhecimento de Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. Então, se esse vídeo chegar para... E eu queria que esse pedaço chegasse para o máximo possível de pessoas. Todo ser humano, independente de sua condição, opção, reflexão, intenção sexual, social, econômica, moral, ética, tem uma reserva no inferno. Mas também tem uma esperança de salvação segundo as Escrituras. Amém. Glória a Deus. Isso é muito importante, porque eu, como pedaço de carne, tão indigno quanto qualquer homossexual é indigno de Deus, eu sou indigno de Deus. Eu não sou menos indigno do que qualquer outro pecador. Todo pecador é igual. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte para todos. Porém, a salvação é um dom gratuito de Deus para todos aqueles que creem. Entende? Então, se com tua boca, se com teu coração tu creres que Jesus Cristo é o Senhor, e com tua boca confessares que Ele é o Senhor, verdadeiramente serás salvo. Então, Amém. eu creio nisso. Eu creio nisso. Essa é a minha regra de fé, porque está escrito. Somente as Escrituras atestam isso com muita maestria. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para terminar. Por que somente as Escrituras? Porque a ideia de Deus tem que ter surgido de algum lugar. Porque falar sobre Deus e deuses tem que ter surgido de algum lugar. Porque o ser humano não pensa em nada do nada. Ele precisa de alguma coisa para pensar sobre aquela coisa. Então, se a gente pensou em casa, é porque o primeiro ser humano viu um modelo de casa em algum lugar. Se a gente pensou em família, é porque a gente recebeu um modelo de família que foi visto em algum lugar, em algum momento da história humana. O homem só começou a falar porque tinha um ser falante perto dele, totalmente pronto e articulado em fala para ele começar a falar. O homem só aprendeu a desenvolver tudo o que ele desenvolve porque ele percebeu que existiam modelos para isso. Uhum. O homem criou casa porque tinha casa para criar, o homem criou roupa porque tinha modelo de roupa para criar, e o homem só fala sobre Deus porque Deus existe antes do próprio homem. De alguma maneira, a humanidade recebeu a mensagem de que existe um Deus. Ela pode ter criado várias facetas, vários sombreamentos do que é Deus. A diferença entre o povo do Antigo Testamento, o povo do Novo Testamento e nós e os outros religiosos do mundo é porque eles continuam nas sombras. Na nossa perspectiva teológica, os nossos seres semelhantes como nós, os homens em todos os lugares, de todas as religiões do mundo, eles estão ainda no tempo das sombras. Ainda há só sombra de evangelho para muitas pessoas no mundo inteiro. Para muitas pessoas no mundo inteiro. E somente pela pregação do evangelho é que o mundo será alcançado. Aliás, o apóstolo Paulo diz que é pela loucura da pregação. Pela exposição das Sagradas Escrituras. Então, sim, há uma reserva no inferno para todos os seres humanos. Mas sim, na mesma medida e muito mais poderosa, há uma esperança de salvação para todos os seres humanos. Há muitas moradas no céu e tem vaga para todo mundo
que confessar que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Segundo As as Escrituras. Rapaz, assim, daria pra gente ficar aqui por horas. Eu não sei nem quanto tempo tá o vídeo. Com certeza tá com mais de 1 hora aí. Então você que chegou até aqui, digo pra você que você foi abençoado. Você que chegou até o final, você que perseverou aí, que a gente vive num tempo que as pessoas querem tudo muito rápido, né? Ninguém quer dedicar tempo a nada. Mas você que chegou até aqui, você com certeza foi muito abençoado. Quero agradecer demais ao Rui. E já deixo aqui, não vai ser a única vez. Em breve, no próximo momento, virá Certeza. a gente conversar sobre Legal. outros assuntos, aprofundar alguns assuntos que a gente conversou aqui. Teremos outras oportunidades, Rui. Muito obrigado, irmão. Sei que é a sua rotina. E especificamente dessa semana, quando a gente foi conversar, né? Você já estava de quarta até sexta, até sábado já ocupado. Ainda ocupei mais uma noite sua. Eu ocupei a sua terça-feira aqui. Mas muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você ricamente. Amém. Tenho certeza que o Matos vai concordar. Fomos grandemente abençoados pelo que você falou. Muito. Amém. E você compartilhou conosco. Você é um cara que, desde aquela primeira vez que a gente se conheceu lá, quando você morava na Parnamirim ainda, lá naquela casa, naquele acampamento 2018 lá. Sim, me lembro. Então, desde ali que a gente criou esse laço. E eu tenho sido muito abençoado pela sua vida, Que bom. pelas nossas conversas. E peço muito a Deus que continue te usando, continue Amém. te sustentando, que sabemos que é difícil. E como você diz, você é professor, você vive constantemente em missão, você exercendo a sua profissão. Sim. Você está em missão, exercendo a sua profissão intencionalmente. Então, assim, que Deus abençoe você, meu irmão, onde Amém. você for, onde você estiver, onde Ele colocar você. Que Ele continue te usando poderosamente. Muito obrigado mesmo, irmão. Amém. Amém. Suas últimas palavras, Madison. Faço minhas palavras de Wilson. Deus abençoe muito, porque a gente vê nas suas ações, no seu falar, no seu agir, Cristo. Que isso é a identidade do cristão, né? É uma coisa que a gente sempre fala para os jovens, né? Que trabalha com os jovens. Onde você for, que Cristo seja visto em você. Porque são nossas atitudes, uma das melhores formas da gente pregar o Evangelho. Você vai ser a Bíblia para o não cristão. Então, quando a gente vê com suas ações, com suas palavras, Cristo agindo, isso dá ânimo e alegria para nós. E eu digo isso aqui. E hoje, mais uma vez, né? Desde lá do acampamento a gente já tinha visto isso. E hoje, mais uma vez, a gente viu Cristo em você, na sua palavra, no seu modo de agir, Amém. na forma como você expressou, explicou tudo. E isso dá ânimo e revigora nossa fé. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Legal. Que Deus nos abençoe. Pois, suas últimas palavras também, Rui. Cara, eu tô muito feliz, né, de compartilhar. Eu sempre creio que a gente é edificado quando compartilha, ainda que ninguém visse esse nosso Então, podcast. Né? Tá aqui com vocês é edificante, pensar sobre essas coisas, relembrar tudo isso, né? Acender isso no nosso coração, assim, né? A boa conversa. O legal dessa coisa da internet é que ela tá disponível para os outros, mas ela é experimentada por nós aqui também. Uhum. Né? Então, Exatamente. isso foi muito gostoso, foi muito bom estar aqui. Muito mais. Eu vim porque foi você que me convidou. Se tivesse sido qualquer outra coisa, ontem eu rejeitei um, né? Que é o pessoal do You Podcast. Eles iam fazer alguma coisa pro dia 10, como eles não falaram nada, eu nem mexi na coisa, porque eu não queria ir. Né? Eu tô cansado e tal, mas, poxa, o fato de estar aqui com um cara como eu, sim, eu não sabia que você ia estar aqui, né? Mas são pessoas que eu já tenho a satisfação de, poxa, é boa companhia, né? Isso é bom, isso é parte do ser cristão. Amém. E eu fico feliz por isso, né? Fico feliz de compartilhar desse momento com vocês. Espero ter somado de alguma forma. Com certeza. E eu sei que tem coisas minhas que vocês não conhecem, que são reprováveis, que são desagradáveis, né? Mas eu tenho tranquilidade de que se um dia vocês descobrissem, vocês iam orar comigo para que Deus me ajudasse. Assim como eu sei que há com vocês também, e eu sei que a gente poderia orar uns pelos outros. Amém. Amém. E isso é a comunhão da mesa, né? Esse é o verdadeiro sentido de discipulado que eu entendo, né? Amém. Estar do lado um do outro, né? Na mesa. Seja comendo, seja falando, seja conversando. E isso, para mim, é um privilégio. Muito obrigado por estar aqui com vocês e desfrutar desse tempo. A porta Show está de bola. aberta sempre. Sempre. Bem, pessoal, Deus abençoe vocês. Até porque você Sim, pegou a porta e fez a mesa, né? a porta virou a mesa.
Sei, não perde a oportunidade. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio aí. Fiquem com Deus. Valeu. Não, pro Fernando pode assistir a aula. Não, pra ele, a galera já me conhece, já sabe. Fiz muito parecido. A gente tava tentando. Mas Deus também não é uma criação